Me chamo Matheus e vim aqui apresentar o meu projeto da fase 4. Bom, gostaria de iniciar com o tema. Eu escolhi um tema relacionado a filmes. É um sistema em que o usuário se cadastra e ele cria a lista com os filmes favoritos dele. Então ele vai adicionando os filmes que ele gosta e tem algumas regras que eu defini que eu vou explicar mais na parte do levantamento de requisitos. Bom, partindo então para essa parte, eu utilizei uma ferramenta chamada Trello, que eu faço todo o meu gerenciamento das atividades e ela que basicamente guiou o meu desenvolvimento. Então, por exemplo, defini que tinha uma tarefa que eu precisava criar as entidades. E a partir disso, eu fui desenvolver. Então, foram várias tarefas que eu desenvolvi. O fluxo da aplicação, como ela deveria funcionar, tanto no cenário ideal e no sinal de erro. E, e aqui eu criei alguns requisitos, conforme foi descrito aqui, alguns critérios de aceite. Então, por exemplo, na questão de filmes, tem algumas restrições para o usuário poder adicionar um filme. Por exemplo, ele precisa preencher as informações, mas além disso, ele não pode escolher mais de 3 gêneros por filme e os filmes devem ter sido lançados até o ano de 2000. Então, a ideia do meu projeto é mais sobre filmes antigos ou lançados até 2000. E quando eles criam os filmes deles, eles colocam uma nota de 0 a 10, que é a nota que ele coloca para o filme que ele adicionou lá. E assim, várias tarefas, tanto para login também, com o token para permitir a autorização. E essa foi a ferramenta que eu utilizei para me basear no desenvolvimento. Bom, agora partindo para a parte de código e a arquitetura da aplicação. Bom, eu defini algumas camadas aqui. Então, a camada de API, que tem as minhas controllers e fazem todas as requisições do meu sistema. Tem uma camada de infraestrutura, que faz a conexão com o banco de dados. Para esse projeto específico, eu utilizei o SQL Server, porque é um banco relacional e eu já estou mais habituado a utilizar ele, e esse foi o motivo da minha escolha. Faz mais sentido também para relacionar as tabelas. Tem a camada de domínio, que tem as minhas entidades e a questão dos repositórios, a implementação deles que foram definidas na infraestrutura. Desculpa, aqui eu faço a definição e a questão da infraestrutura eu faço a aplicação deles. Então, aqui eu faço toda a implementação dos meus repositórios. E a minha camada de application, que tem todas as minhas regras de negócio e os meus use cases. Então, por exemplo, a questão de filmes, eu tenho aqui um use case para criação de filmes. Então, tem a validação, conforme eu disse, a questão de ser lançado apenas em 2000, necessidade de colocar uma nota. E aqui eu faço apenas a criação do filme. Tenho a interface e implemento nessa classe. Então essa é a única função dela. Ela faz a validação do filme, se estiver ok, ela vai criar. E tem os dois use cases para todos os tipos de operações que eu tenho na aplicação. Deleção, atualização e para pegar os filmes. Então tem use case tanto para os filmes quanto para os usuários. Fazer que ter a senha e para criação também. Da mesma forma, eu tenho o use case. E alguns serviços aqui, a de criptografia de senha, a token para eu poder autorizar o usuário e para recuperar o usuário que está logado na aplicação.
Então vamos fazer uma simulação, mostrando como é feita essa funcionalidade. Então, aqui eu já tinha deixado um usuário pronto. Eu vou criar ele. Então, após criar ele, é gerado um token para eu poder acessar os meus endpoints, porque sem ele eu não consigo utilizá-los. Então, após criado e autorizado, eu crio o filme. Então, estou colocando esse filme do Hitchcock, que é de 1960, então ele bate o requisito, que precisa ser até 2000. A duração dele, esses dois propriedades são um and um, que eu coloquei, que são o gênero do filme. Então aqui tem uma lista com vários gêneros, eu escolho. E os países que tem filmes, que o filme foi produzido. E a nota. Então, tudo certo, criou, e eles são lançados lá no banco de dados. E aqui a questão da criptografia de senha que eu demonstrei. Bom, agora sobre os testes unitários. Tive um coverage de 82% no geral. Então eu fiz testes para os use cases, use case para login, então tanto sucesso quanto falha, para os use cases de criação e direção de filmes, e também o get by ID, tanto o caso de sucesso quanto os de erro. Também fiz teste de validação que eu preenchi lá. Então, algumas das validações que eu fiz. E os testes da chamada da API, também para o usuário, os filmes e o login. Esses testes, no geral, bateram 82%. É um número aceitável. Bom, eu também criei um projeto no GitHub, onde eu fiz o versionamento do código. E aqui eu fiz um README explicando o que eu utilizei, o que é necessário para executar esse projeto localmente e o passo a passo. Bom, essa foi o desenvolvimento do meu projeto. Gostaria de agradecer e é isso.